Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova da UBMEP 2022, vamos agora para a questão número 3, segunda fase nível 3. Os alunos do Projeto Olímpico do IFMG Campus Betim discutiram essa questão, me apresentaram esse desenho e consegui facilmente realizar o desenho devido também a uma ajuda do item B, que pedia para mostrar que o valor de A era 2 menos raiz de 2 sobre 2. Com o desenho fui ajustando e a gente identificou que realmente as figuras elas apresentam as circunferências que se tangenciam de acordo com o que os alunos informaram. Não temos a redação completa da questão, mas em tópicos a gente tem aqui o que é importante para corrigir essa questão. Espero que eu contribua de alguma forma, mas ressaltando que temos que aguardar, de fato, a prova oficial e também as notas serão publicadas posteriormente pela UBMEP, ok? De acordo com as informações prestadas pelos alunos do PIC e também pelos alunos do IFMG Campus Betim, eles mencionaram que o quadrado tem lado 1, quadrado ABCD, e que existem 4 circunferências tangentes nos pontos que estão aqui destacados. A circunferência maior tem raio A, ela é idêntica a esta. A circunferência menor tem raio B, também idêntica a essa. E essa reta é paralela a essa, cuja distância entre elas é C. Muito bem. Item A. Mostre que D é igual a 2 vezes A mais C, sendo D a diagonal do quadrado ABCD. O item A é bastante tranquilo, basta a gente construir essa diagonal do quadrado partindo de D e chegando até B. Obviamente os pontos aqui que estão tangenciando, fiz um desenho bastante rápido, mas está dando para visualizar que é uma forma de interagir os pontos com o quadrado, da circunferência e também com as retas. E aí ficou fácil calcular essa diagonal D só com essa construção. Por quê? Porque nós já sabemos que daqui até aqui vale C, que é a mesma situação aqui. Então podemos, de forma análoga, existe aqui uma simetria. Essa medida daqui até aqui, que essa reta é paralela a essa medida também vale C. Aqui mede C, aqui mede C. Veja que desse ponto de tangência até aqui vai ser o próprio raio da circunferência maior que é A. E daqui até aqui, que é nesse ponto de tangência, também vale A. Portanto, a diagonal do quadrado, de acordo com a proposta da questão, será dada por C mais A mais A mais C. Portanto, a diagonal vai ser dada por 2 vezes A mais 2 vezes C. Colocando o 2 em evidência, A mais C. E aí a gente finaliza o item A. Ok? Item B. Mostre que A é igual a 2 menos raiz de 2 sobre 2. Uma proposta de solução para essa situação é a seguinte. Vamos organizar aqui esse quadrado de medidas de lado A, já que aqui é o raio, ponto de tangência aqui é 90 graus, aqui é o raio A, ponto de tangência, essa reta forma 90 graus. Então, se a gente tem dois ângulos aqui opostos 90 graus e os lados aqui são também A, é porque aqui vale A, aqui é 90 graus, aqui vale A e aqui também vale A. A gente sabe que essa medida é raiz de 2 vezes L, ou seja, é a diagonal de um quadrado de lado A. Então eu vou fazer aqui de vermelho. Essa diagonal de um quadrado mede A raiz de 2, vamos escrever isso.
Se você não lembra essa relação da diagonal de um quadrado de lado A, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Podemos pensar aqui nesse ponto O. Então, OC ao quadrado será dado por A ao quadrado mais A ao quadrado. Portanto, OC ao quadrado é 2 vezes A ao quadrado. A medida OC é mais ou menos a raiz de 2A ao quadrado. Como OC é uma medida de uma distância, ela é positiva, então 2 vezes A ao quadrado. Como A também é uma medida de um número positivo, é o raio da circunferência maior, eu vou ter que A raiz de 2. Da mesma forma, de forma análoga, podemos pensar aqui também nessa construção. Aqui estamos com um ponto de tangência, aqui também, significa que esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é 90 graus, e aí, obviamente, se esse ângulo é 90 graus e esse também é 90 graus, aqui é 90, aqui é 90. Estamos diante aqui também dessa mesma medida, que vale A raiz de 2. Faltou completar aqui. Essa medida é A e essa medida também é A. Detalhe, a gente sabe que essa diagonal, ela vale A raiz de 2 mais A mais A mais A raiz de 2. Mas a gente sabe também, veja, se temos aqui um quadrado de lado 1, aqui também será 1. A diagonal desse quadrado mede L raiz de 2, pelo mesmo procedimento que a gente fez aqui. Então, se eu tenho um quadrado de lado 1, essa diagonal AC vai valer 1 raiz de 2, ou seja, raiz de 2. Podemos fazer o mesmo aplicando o teorema de Pitágoras. AC, para mostrar que vale raiz de 2, AC ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2, e aí AC, como é um valor positivo, é uma medida, raiz de 2. Muito bem, então já temos AC e já temos cada uma dessas partes. E a gente pode usar a seguinte equação. AC, que é raiz de 2, será dado pela soma de A raiz de 2 mais A raiz de 2, 2 vezes A raiz de 2, mais A mais A. Então é A raiz de 2 mais A mais A mais A raiz de 2. Então é 2 vezes A raiz de 2 mais 2 vezes A. Eu vou colocar aqui o A em evidência, ou 2 vezes A em evidência, tanto faz. Se eu colocar 2 vezes A em evidência, ele multiplica a raiz de 2 mais 1. Isso resulta em raiz de 2. Significa que o valor de 2 vezes A vai ser raiz de 2 dividido por, já que raiz de 2 mais 1 é um número positivo, eu posso passar para lá dividindo. Se fosse zero, não poderia, obviamente não teria condições de ser zero. Nós podemos racionalizar essa expressão. Fica multiplicada por raiz de 2 menos 1, e aqui por raiz de 2 menos 1. 2 vezes A será igual a, aplicando a distributiva, que nem precisaria desse parênteses, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e raiz de 2 vezes menos 1 é menos raiz de 2, sobre, aqui eu posso aplicar o produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas se eu quiser fazer termo a termo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, raiz de 2 vezes menos 1 é menos raiz de 2, 1 vezes raiz de 2 é mais raiz de 2, por isso que eu vou cancelar aqui, menos 1.
E eu, inclusive, posso já passar esse 2 para lá dividindo. Vou multiplicar toda a equação por meio. Vai ficar 2 menos raiz de 2. Veja que na parte de baixo, que é o denominador, vai ficar 2 menos 1, que é 1. E aí, esse 2 passa para lá dividindo. Esse é o resultado para o item B. O valor de A é 2 menos raiz de 2 sobre 2. Como ele quer que mostre que A tem essa medida, está aí mostrada através dessa equação e também dessa construção, né, de um quadrado e da diagonal do quadrado. Ok? Item C. Determine o valor de B. A gente já tem os resultados dos itens A e B, vamos utilizá-los, que a diagonal do quadrado, que vale raiz de 2, foi dada no item A por 2 vezes A mais C, e no item B nós encontramos o valor de A, 2 menos raiz de 2 sobre 2. Aliás, muitos poderiam pensar, esse valor é positivo? Com certeza, porque raiz de 2 é 1,4, aproximadamente, 2 menos 1,4 é um número positivo, e aí eu divido por 2. A gente vai associar esses resultados que a gente tem na construção aqui de um quadrado de lado B, mas antes vamos encontrar o valor de C para tirar a relação de C com B. A gente sabe do item A que a diagonal de um quadrado de lado 1 mede raiz de 2. Aqui eu posso aplicar a distributiva 2 vezes A mais 2 vezes C. E eu tendo o valor de A, eu encontro o valor de C. Então, a primeira ideia é encontrar o valor de C para relacionar com B, já que ele pede o valor de B. Então temos que raiz de 2 é igual a 2 vezes o valor de A. Vamos substituir o valor de A que a gente já tem do item B. 2 menos raiz de 2 sobre 2, mais 2 vezes C. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Ficaremos com raiz de 2 igual a 2 menos raiz de 2, mais 2 vezes C. Posso passar o raiz de 2 para o primeiro membro e o 2 também. Ficaremos com raiz de 2 menos 2, mais raiz de 2 igual a 2 vezes C. 2 raiz de 2 menos 2, isso é igual a 2 vezes C. Podemos dividir toda a equação por 2 e já deixando o C no primeiro membro. C vai ser igual a raiz de 2 menos 1. Também é um número positivo, porque raiz de 2 é maior do que 1, é 1,4 aproximadamente, menos 1, vai dar aproximadamente 0,4. Muito bem. Encontrado o valor de C, a gente vai fazer o seguinte. Vamos novamente obter aqui essa construção desse quadrado de lado B, que são pontos de tangência. O raio da circunferência menor é B, então é o mesmo raio daqui. Aqui ângulo reto por conta do ponto de tangência. Temos aqui então um quadrado de lado B. Já sabemos dos itens anteriores que a diagonal de um determinado quadrado vale L raiz de 2. E aí a gente vem até esse ponto de tangência, que o desenho não está totalmente perfeito, mas nós temos que essa primeira medida é o raio B, e aqui a diagonal de um quadrado de lado B, que vale B multiplicado por raiz de 2. E a soma desses dois segmentos é igual a C. Portanto, se eu somar B mais B raiz de 2, esse segmento mais esse segmento resulta no segmento C. Nós já sabemos o resultado de C, agora a gente acha o de B, colocando o B em evidência. Fica 1 mais raiz de 2, isso é igual a C, raiz de 2 menos 1. Como esse número ele é diferente de zero, ele pode passar para lá dividindo. Ou posso multiplicar toda a equação por 1 sobre 1 mais raiz de 2, já que é um número diferente de zero. E aí o B vai ficar raiz de 2 menos 1 dividido por 1 mais raiz de 2, podemos colocar raiz de 2
mais 1. Nesse caso, posso racionalizar, porque temos um denominador, mas a sua resposta, se ela parou aqui, você vai ganhar a sua pontuação, porque você tem o valor de B expressamente aqui por numerador e denominador, números irracionais. Mas nós podemos multiplicar pelo conjugado de raiz de 2 mais 1, que é a raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1. E aí vamos aplicar a distributiva. Posso aplicar o produto notável aqui, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, porque é raiz de 2 menos 1 ao quadrado. É ele vezes ele próprio. Mas podemos fazer termo a termo, que é raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 2 vezes menos 1 menos raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. E menos 1 vezes 1, negativo, mais 1. Tudo isso dividido por, que também posso aplicar um produto notável, vai ficar 2 menos 1. É o produto da soma pela diferença. Mas posso fazer termo a termo, 2 menos raiz de 2, mais raiz de 2, vai cancelar, menos 1. Raiz de 2 negativo com raiz de 2 positivo, cancelo. O valor de B é 2 mais 1, 3. 1 raiz de 2 negativo com 1 raiz de 2 negativo, menos 2, raiz de 2. Tudo isso dividido por 2 menos 1, que é 1. Aqui está o resultado do valor de B. Esse número também é positivo, porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 1,41, 42. Então, 2 vezes aproximadamente 1,4, 2,8. 3 menos 2,8 é um número positivo. Finalizamos, então, essa questão número 3. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.